Olá, eu sou José Roberto Cristofani e gostaria de fazer uma pequena meditação no livro de Isaías. Isaías capítulo 9, verso 1 e 2. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Você há de concordar comigo que quem inventou esse sistema de numeração dos capítulos e versículos da Bíblia foi um trabalho genial, né? Pois nos ajuda bastante a localizar os textos bíblicos, a achar com facilidade as referências bíblicas. E na maioria das vezes, essa divisão foi feita de forma bem precisa, com raras exceções, é claro. E esse texto que eu li, do Isaías capítulo 9, verso 1 e verso 2, é uma dessas exceções em que a divisão de capítulos e versículos prejudica o fluxo do texto. Porque estamos habituados a começar a ler os capítulos, entendendo muitas vezes, erroneamente, que esse capítulo começa um novo assunto. Contudo, esse texto, capítulo 9, verso 1, é continuação do capítulo 8, versos 22, que começa em 8:19 e vai até o 22. Por que eu digo isso? Porque esse texto começa com uma conjunção adversativa para as pessoas que estão recebendo essa luz, essa obscuridade, que estão vivendo nessa situação de trevas e obscuridade. Há de se ter a razão disso. Isso é, deve ter um antecedente que se contrapõe a isso. E de fato é isso que lemos no capítulo 8, a partir do verso 19, quando vos disserem, consultai os necromantes, os adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão mortos? À lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus, olhando para cima? Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Esta profecia da destruição de Jerusalém, da destruição de Judá, vai lançar o povo, e lançou de fato, em uma situação de calamidade, de trevas, de sofrimento, de intensa ansiedade, depressão, e todas aquelas situações que nós podemos chamar de escuridão. Um povo que tateou pelas trevas densas do pecado, da miséria, da desobediência, da idolatria. Este povo a quem Isaías se dirige vai viver uma situação de esquecimento. Parece, de fato, que Deus os abandonou definitivamente, que Deus deu as costas para esse povo, que Deus fechou seus olhos para sempre. Mas, este é o termo que começa o capítulo 9, Deus se lembrou da terra de Zebulon e Naftali, dos confins do mar, da Galiléia, chamada do gentio, ou dos povos, melhor traduzindo aqui, se lembrou para lançar luz, para que as trevas se tornassem luminosas, para que este povo que vivia em guerra
vivessem em paz, que fossem resgatados da sua situação em que fora lançado por causa do seu pecado. Diz o verso 2, que viviam na região da sombra e da morte, resplandeceu-lhes a luz da salvação, a luz da presença de Deus, a luz do Emanuel, como continua o capítulo 9, dizendo que o Filho vai reinar aqui, vai ser dado como o libertador, como Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Portanto, nós não podemos deixar de ler o capítulo 9 como continuação direta e como uma adversativa do final do capítulo 8. O capítulo 8 que mostra como o povo chegou a essa obscuridade. E é importante, como cristãos que somos, lembrar que esse texto, Jesus o aplica ao início do seu ministério. Muitas vezes nós colocamos esse texto no contexto do Natal, do Advento, mas Mateus usa esse texto para dizer que o Filho do Homem, Jesus, começa o seu ministério e traz luz para a Galiléia, para os gentios, para a região da sombra e da morte, onde havia obscuridade. Portanto, a hermenêutica, a leitura que fazemos, deve ser na direção da missão que temos de levar a luz para os povos, para essa região do ranger dos dentes, para essa região da solidão, para essa região esquecida por tudo e por todos. É aí que a luz do Evangelho fará diferença. A luz do Senhor fará toda a diferença, iluminando os caminhos dos homens, das mulheres, grandes, pequenos, velhos e crianças, em direção ao Senhor, em direção, em uma peregrinação por um caminho de luz e de salvação. Prestemos atenção nessa mensagem do capítulo 9, que se contrapõe à desgraça do capítulo 8. Deus nos dê coragem, disposição para levarmos a luz para todos os povos e todas as nações. Deus nos abençoe. Amém.